Nós vamos dar continuidade ao estudo que o Roberto pela manhã já iniciou. São as nossas crianças indo. É bom ouvir o barulho das crianças, né? Que o Roberto já iniciou pela manhã. Nós vamos dar agora o encerramento para nós já começarmos, já entrarmos no segundo dia, fazendo toda a contagem do homem para nós. Nós ainda estamos no Shabbat Pessa, nós chamamos de Shabbat Shalaton, né, o grande sábado para nós. Nós estamos dentro, irmãos, das convocações solenes. Então, são as santas convocações. Se você for lá em Levítico capítulo 23, ali está estabelecido que é um encontro com Adonai. Vamos lá para você ver. Levítico capítulo 23, ali você encontra ali o compêndio das grandes festividades. E logo no versículo 1, ele já estabelece ali para mim e para você que nós temos que nos apresentar porque é um encontro com Adonai. Diz assim, olha, o verso 1, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas do Eterno, que proclamareis como santa convocações são essas. E a primeira festa que você vê aí, no verso 3, é o Shabat, é a santa convocação para nós. Então nós estamos ainda dentro de um princípio estabelecido pela Torá, onde nós nos encontraremos com o Eterno. Esse encontro é muito importante para mim e para você, porque é uma santa convocação. Segundo os rabis, e eu concordo com eles, Pessa é uma celebração da vida. Celebração da vida. Por quê? Porque você vai encontrar aqui que para a preservação da vida há uma intervenção divina. Você acompanhou conosco de toda a Haggadah de Pessa, onde você ficou muito bem explicado pelos ministrantes, essa intervenção divina ali em Êxodo, a partir de Êxodo, capítulo 12, você vê que é uma intervenção. O que é uma intervenção? Eu coloquei aqui que é um ato de intervir, irmãos. Indica uma intercessão ou uma imediação em alguma situação adversa, em alguma situação que não estava de acordo com as ordens estabelecidas por Adonai. Essa intervenção ela tem por objetivo interromper, cessar uma situação de risco para os filhos de Adonai. Ele vai interromper ali uma situação de morte. Por isso que é importante nós entendermos que é a celebração de uma vida. Eu coloquei aqui que é um processo de reversão. O que é um processo de reversão para mim? Eu que estou falando, tá? É deixar de ser escravo para ser servo. É um processo que vai ser revertido na minha e na sua vida. Por isso que houve uma intervenção divina, tanto ali no Egito, quanto também nos tempos de Yeshua, ali quando ele estava em Jerusalém, no nosso meio. Então, não apenas uma liberdade física, não, mas uma intervenção divina para a vida. Pode falar, pastor. Estou falando, não é apenas uma liberdade, não é? É um livramento de morte. Um livramento de morte. Para a vida e assumir novos compromissos. Isso. Não é? Isso. Por isso que nós vamos dar início àquilo que o Roberto estava ensinando. Dar início não. Dar continuidade àquilo que o Roberto estava ensinando. Essa proposta de dar vida, irmãos, ela tem base em toda a movimentação que você vê ali que o Eterno envia Moisés, toda a movimentação ali para a libertação do teu povo no Egito. E ele faz isso para que o povo vá a celebrar Adonai no deserto. Se você for comigo em Levítico capítulo 25, você vê ali uma movimentação que Elohim faz para os seus filhos, para que eles se apresentem para celebrar a Adonai. Vai lá comigo, por favor, Levítico capítulo 25. Você lê ali, do verso 39, daqui a pouco a gente vai entrar nos textos que o Eterno tem nos dado. É interessante, olha, essa convocação, essa intervenção divina, para que você possa dar vida e ter vida. Verso 39 diz assim, se o teu irmão
se tornar pobre, estando ele contigo, e vender-se a ti, não lhe imporá serviço de escravo. Como um assalariado ou peregrino, estará contigo. Até 1 ano do jubileu te servirá. Então ele e seus filhos sairão à tua casa e tornarão a sua família e a possessão dos seus pais. Porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Aí o processo que eu falei de reversão. Lembrando que esse processo de reversão, ele tem um alto valor expiatório, irmãos. Então a minha vida e a sua vida, quando você e eu deixamos de ser escravo, e assumimos e recebemos a proposta de Adonai para sermos servos, você e eu temos que ter a ciência que foi através de um alto valor expiatório ali no Egito, com as mortes dos egípcios, e depois com a morte e o sacrifício do Mashiach por mim e por você. Irmãos, ele forja a mim e a você, presta atenção, ele forja a mim e a você a reconhecer esse valor expiatório, Roberto. Ele nos forja. Aí eu fiquei perguntando a Adonai, como é que ele nos forja? Aí me veio aquela música ao qual nós estamos cantando, que é o Salmo 116. Ele vai colocar em meus lábios e nos teus lábios os cânticos de ações de graça. Porque eu, por mim só, irmãos, sou incapaz de entender o valor do ato expiatório. Porque se eu fosse capaz de entender por completo o valor do ato expiatório, eu não pecaria mais. Nem eu, nem você. Então, para que ele vai forjar a mim e a você a compreender, a dar valor a essa ação expiatória. Como? Ele vai colocar nos nossos lábios, no meu e seus, o cântico de ação de graça. Vamos lá, um Salmo 116. Você vai ver aqui que o salmista clama o seu amor pelo seu Redentor, aquele que vai resgatar da morte. Ele fala aqui, o salmista declara que eu amo o meu Adon, eu amo o meu Adonai. Por quê? Porque ele estava numa situação de morte. A situação de morte aqui do salmista era pecado, irmãos. Era pecado. Vamos lá, deixa eu ir lá para nós irmos fazer a leitura. Salmo 116. Foi esse salmo que o Roberto encerrou aqui pela manhã, não foi isso? Ele diz assim, eu não tenho mais palavras para expressar. Não ira, mas indignação, porque nós somos incapazes de reconhecer o valor do ato expiatório que Adonai fez e faz por mim e por você. Diz assim o Salmo 116. Amo o meu Adonai, pois ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha ele reconhecer o valor da vida. Ao verso 3, os cordéis da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Eterno e disse, ó Eterno, livre a minha alma. Piedoso e justo é o Eterno, e o nosso Elohim é cheio de compaixão. O Eterno protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Eterno te fez bem. Ele está dizendo à sua alma, ao seu ser, volta e reconhece que Adonai é aquele que te resgatou, a alma ferida. Ó alma ferida, ele está falando, que seu Adon te resgatou. Volta, a clamor pelo salmista é para que essa alma largasse de tudo aquilo, de toda maledicência, de toda inquietude que a minha alma traz para mim e para você. Ele diz assim no verso 8, pois tu, ó Eterno, livraste a minha alma da morte, ao reconhecimento, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face de Adonai, para que você e eu possamos estar com a face erguida diante de Adonai. Então ele vai clamar aqui, olha só que maravilha, aqui ele inicia um clamor aqui, ao verso 12. Não, verso 10 nós não lemos não, né? Diz assim, cri, por isso falei. Ele faz uma adesão a Adonai. E na minha perturbação disse, todos os homens são mentirosos. Ele começa a expressar no verso 12. Que darei eu, Eterno, por todos os benefícios que me tem feito?
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Eterno a morte dos seus santos. Ó Eterno, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvores. E invocarei o teu nome, invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Eterno, no seio dos santos, ó Jerusalém, louvarei ao Eterno. Ele diz assim: que responderei a Adonai por todas as graças em meu favor. Levanto as taças das salvações, diz ele. Levanto a taça das salvações. Eu clamo o nome de Hashem. Eu clamo a Adonai. O salmista fala assim: eu levanto a taça das salvações. Por quê? Porque a vida que há em mim, que há em ti, vai gerar outras vidas, meu irmão. A vida que há em mim, que há em ti, que o salmista canta e glorifica a Adonai por ela, ela traz salvação para mim e para outros. Ele celebra, o salmista que ergue a taça, irmãos, ele bebe para celebrar o seu resgate. Ele bebe, pastora, para celebrar a cura da sua alma. Ele bebe a taça. O líquido da taça aqui, irmãos, torna-se precioso aos olhos de Hashem. Foi isso que ele falou comigo ontem, durante a festa de Pêssego. O líquido, na hora que nós estávamos orando a terceira taça, eu falei: e agora? Oiê! É agora. O líquido da taça torna-se precioso aos olhos de Hashem, porque ofereceremos nós mesmos, irmãos, como se que somos os erguidos, os sacrifícios. O líquido aqui torna-se nesse momento em libação a nós mesmos. A terceira taça, a taça da redenção, ela traz um líquido precioso, que é a minha e a sua redenção. Libação no hebraico, irmãos, é neserker. É a oferta de um líquido precioso, diz os rabis. É uma espécie de suplemento, é um acréscimo, é um fortalecimento, é o que você dá de mais de você tem para você confirmar a aliança que você faz a Adonai quando você se adere a Ele, assim como o salmista fala: crie, por isso eu falo. É a adesão que Adonai exige de mim e de você. É esse líquido precioso, que é a taça que o salmista ergue e fala: que darei ao Eterno por todos os benefícios que Ele traz a mim. Tomarei o cálice da salvação. Ele vai fazer uma libação desse líquido precioso, esse acréscimo, esse suplemento aos sacrifícios oferecidos. Sabe por quem? Por mim e por você, mas por amor a Adonai, que habita no lugar santo. A libação é feita a Adonai por amor que eu e você temos a Ele, porque Ele habita no lugar santo. Você vai ver que Jacó fez isso. Vai lá em Gênesis capítulo 35. Jacó retorna do seu exílio ali com seu sogro Labão, e ele recebe uma ordem de Adonai: vai. Ele vai para Betel, e depois ele vai para Hebrom, mas antes ele vai erguer uma libação a Adonai, porque ele ama o seu Adon, e ele diz, ele habita no lugar santo. Gênesis capítulo 35, peraí, deixa eu ir lá. Nós vamos ver aqui, o patriarca Jacó, o meu pai Jacó e o seu pai também, os nossos pais, eles fizeram essas libações, porque por amor a Adonai. Olha o capítulo 35, no verso 1 diz assim: então disse o Eterno a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar a Elohim, que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ele está lembrando: olha, vai lá e faz um sacrifício para aqueles que deu o resgate da sua vida. Verso 2 ele fala: então disse Jacó à sua família. Imediatamente ele obedece a ordem, irmãos, olha só. E a todos, e com que eles estavam, lançai fora os deuses estranhos. Tem que tirar os deuses que habitam em nós para fazer a libação, irmãos. Você vai ver que coisa linda que Jacó faz. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos,
e mudai as vossas vestes, diz Adonai. Ao verso 3, levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Elohim, que me respondeu no dia da minha angústia. Tem alguma coisa a ver com o salmista no Salmo 116? No dia da minha angústia, ele fala, eu clamei ao meu Adão e ele me respondeu, o salmista falou. Por isso que são vidas, pastora. Eu ergo a taça das salvações. Por isso que é uma responsabilidade muito grande sobre mim e sobre você. Porque se você toma o cálice indignamente, você traz morte para você e para outros. Nós vamos ler com calma isso aqui. Olha só, verso 3, né? Nós estamos lendo. Ele me respondeu, no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó, verso 4, todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Elohim caiu sobre a cidade que estava ao redor deles. Então seguiram os filhos de Jacó. Vai lá no verso 14. Jacó, ele chega a Betel. Erigiu uma coluna, uma estela de pedra no lugar onde Elohim lhe falara, quando antes de ele ir com o seu sogro Labão. E derramou sobre ela uma libação, deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel, ao lugar onde Elohim lhe falara. Está vendo? Ele vai deitar libação em honra ao amor de Adonai, porque Adonai o resgatou de uma situação difícil, de uma angústia difícil. Dentro da legislação agora da Torá, a ordem é derramá-lo, quem? É derramar a libação sobre a vítima no altar depois de morta. A libação, ela é derramada, a legislação da Torá agora. Nós estávamos lendo da Torá, mas um feito ali que o nosso patriarca Jacó fez. Agora tem uma legislação específica que diz que a ordem é derramar a libação sobre a vítima ou no altar depois da vítima estar morta. Por isso que você ergue. Entendeu, né? Entendemos. Baruch Hashem. Depois de estar morta. Então, quando eu e você levantamos aquela terceira taça, a limpeza, você já devia estar, e eu também, morto. Por isso que o Eterno falou bem assim, cuidado, para que não faça sacrifício de tolo, para que você não beba indignamente. Foi esse o choro, o lamento de Roberto hoje pela manhã. Para que você não faça, vai lá no 29 de Êxodo, capítulo 29 de Êxodo. Você vai ver ali, irmãos, que há uma ascese, não é isso? Uma série de exercício que eu e você temos que fazer. Essa série de exercícios, irmãos, ela é contínua, ela é diária, ela é obrigatória para mim e para você. Êxodo, capítulo 29. Nós já passamos por essa leitura, mas voltaremos lá. Êxodo 29. Vamos ler todo não. Olha o verso 39, para você ver. Para a gente não ir muito longe. Diz assim, olha. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. É o sacrifício contínuo, diário, que eu e você temos que fazer. Verso 40 diz, com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, olha a libação, está vendo? Para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Verso 41, o outro cordeiro que você vai oferecer à tardezinha, e com ele farás a oferta de cereais, como a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Olha o sacrifício contínuo, exigindo de mim e de você uma libação, a morte do meu eu. Se você for comigo lá em Números 28, ele vai fortalecer essa legislação, irmãos. Por isso que eu e você não podemos
Hã? Números 28. O Números 28 aqui, ó. Você vai ver ali as ofertas diárias, é a mesma coisa, é a mesma legislação. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um suplemento, vai fortalecer. A libação é derramada depois da vítima morrer. A vítima é você, Roberto, sou eu e somos todos nós. Por isso que eu ergo a taça, Roberto, a taça das salvações. Nós vamos ler depois para você ver ali. Ele falou, e não a taça do tordoamento, Isaías capítulo 51, ele está falando. Nós vamos ler depois então, Roberto. Vamos lá em capítulo Números 21, para eu não atropelar. Números 28, eu falei, né? Isso, capítulo 1. Disse o Eterno a Moisés, ordena aos filhos de Israel e diz-lhe, cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta. Está vendo? Ali ele já inclui a oferta diária e as solenidades. O meu manjar para as minhas ofertas queimadas, como um cheiro suave para mim. Dir-lhe-ás, essa é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 cordeiro para o holocausto. O cordeiro sacrificarás pela manhã, ele já está morto. E o outro cordeiro sacrificarás ao crepúsculo. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, em oferta de cereais, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Está vendo? Este é o holocausto, o hin de azeite batido é a medida para a libação. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao seu Adon, a Adonai. Esse é o sacrifício diário, mas isso não impede que você venha nas solenidades sacrificar a Adonai. Volta em Números capítulo 15, por favor. Continua a libação. Isso. Por isso que ele nos ensinou que erguer o cálice, a taça, vai marcar, uma marca entre o que é profano e o que é sagrado. É isso. Porque o vinho simboliza o sangue derramado por Yeshua, a 3ª taça da redenção. Vai marcar um limite entre o que é sagrado e entre o que é profano. Por isso que eu, a vítima, tenho que morrer antes de receber a libação, antes de derramar a libação sobre mim. A capítulo 15 de Números, fala Francisco, fala no microfone. Aí. Talvez seja por isso que Paulo diz que quando a gente bebe esse cálice da redenção... Como? Por isso que talvez seja por isso que Paulo diz que quando nós bebemos do cálice da redenção, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor representa a nossa morte, né? Quando nós morremos com Ele, nós estamos cumprindo a morte que Ele fez. Francisco, lá em 1 Timóteo, ele vai ensinar para mim e para você que Yeshua não vai retornar para fazer as mesmas coisas, amado. Ele já estabeleceu um marco, um limite, Francisco. Yeshua não vai retornar para curar as mazelas da minha alma mais, meu irmão. Não vai, porque ele marcou um limite. Nós vamos ler depois Mateus capítulo 26. Você vai ver ali que ele marca um limite. Não bebereis mais, ele fala. Ele marcou ali um limite. Ele vai retornar agora para julgar a mim e a você. Por isso que você tem que prestar muita atenção quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que ele leu hoje pela manhã, falou assim, cuidado, para que não tomeis o cálice indignamente. 1 Coríntios 11. Agora, quando errarmos e pecarmos, nós não estamos mais errando e pecando em cima de sangue de carneiros e de bodes. Nós estamos pecando em cima do Cordeiro de Deus, do sangue. Ele está falando ali que agora, quando eu se pecamos, nós não somos... Ele diz que a situação nossa é grave, porque a nossa libação ali não está em cima de cordeiro, animal, mas em cima do sangue do Machia, ele está falando.
Então, olha só, Números capítulo 15, ele fala aqui as ofertas suplementares, olha o suplemento aí, para que você possa fortalecer a minha e a sua adesão a Adonai. Ele diz assim, ó, do sacrifício, verso 1 de Números 15. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e o Eterno apresentares ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifício, seja em cumprimento de um voto ou título de oferta voluntária, seja nas vossas solenidades, ó, peça está incluída aí, para oferecer como sacrifício de ovelhas ou vacas um cheiro suave ao Eterno. Então, aquele que oferecer sua oferta ao Eterno por oferta de cereais, oferecerá a 10ª parte de um éfa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, de vinho, para libação. Preparareis a 4ª parte de um hin de cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Amém. Está vendo? Então, nas suas solenidades. Fala, Roberto. É você, pastor? Fala. Estou falando que a libação, não se oferece sangue como libação. Não. Só se oferece vinho, azeite e água como libação. Libação é um outro tipo de oferta. Isso, ali então, por isso azeite, que toma o vinho, cálice isso. de vinho Isso. e não de sangue. Amém. É só os demônios que sacrificam, que fazem isso com sangue. Só os demônios. Por isso que ali o sacrifício tinha todo ele que ser feito no átrio do templo. Não poderia ser feito fora do átrio. Todo sacrifício feito fora do átrio era sacrifício a demônios. Amém? Senão não tem. Paulo toma o termo libação, Francisco lembrou bem, para ele citar a sua iminente morte. Paulo vai ensinar aqui lá dele mesmo, sua iminente morte. Ele toma o termo libação. Vai lá para você ver em 2 Timóteo. Francisco já deu ali, já sinalizou Paulo. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, irmãos. Presta atenção aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Por quê? Porque você vai compreender quando Yeshua fala em Mateus 26, desta hora em diante não beberei deste fruto. É o vinho que ele está falando, deste fruto. Yeshua vai marcar um limite ali entre o santo e o profano. Capítulo 4 de 2 Timóteo, ali Paulo ensina, conjuro-te, verso 1. Pois diante de Elohim e do Machia e Yeshua, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Yeshua e Elohim há de julgar os vivos e os mortos. Por isso que ele fala, apresenta-se todos diante de mim. Todos. Verso 2. Prega a palavra, insta o tempo, está vendo o limite? Insta tempo. E fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas aqui, as culturas, as doutrinas humanas. Olha o verso 5. Tu, porém, se sóbrio, irmãos, em tudo sofre as aflições, paga o dano, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha o verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo aqui está mortinho, irmãos. Mortinho. Não tem influência mais da sua carne, nem do seu conhecimento. Não tem. Um judeu, educado aos pés de Gamaliel, conhecedor da Torá como Paulo, e servo de Machia. Mortinho, irmãos.
mortinho. Ele diz assim, ó, verso 7, combati o bom combate, e acabei a carreira, e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha a certeza de Paulo, irmãos. A qual o Adão, justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. A sua vinda, a vinda do Mashiach. Da mesma forma, irmãos, que a libação, o líquido precioso aqui, que Paulo fala, ele estabelece como ele mesmo, como a oferta Elohim, porque ele já está morto aqui. Ele mesmo, então ele se oferta, ele faz a libação de si mesmo. Paulo, na sua morte aqui, e ele se considera como um sacrifício agradável, um cheiro agradável a Adonai. Não derrama morte, não há necessidade aqui? Não há derramamento de sangue. Ah, sim, não há derramamento. Fala no microfone, pastor. Isso. Aí. Paulo pode se expressar que é uma libação, isso. Porque a morte da natureza carnal não há derramamento de sangue. Amém, Pai. Porque não se oferta sangue a Elohim. Não. Entendeu? Por isso que ele fala, é a morte do eu. Não há sangue. Não há. Não então há. ele diz, é uma libação a minha vida. Isso. Entendeu? Porque ele está morto, pastor. Ele está aqui, morto totalmente. Totalmente morto. Para as questões do mundo e para ele Amém. mesmo. Para Amém. que se faça a vontade de Elohim. E ele aguarde ansiosamente a vinda do reino. Amém. Por amor ao próximo, ele faz isso, pastor. Hein? Por amor ao próximo, ele faz isso. Amém. Vai lá em Filipenses, para você ver, se não é pelo amor ao próximo. Capítulo 2. Uma das taças. Nós vamos lá depois da taça da redenção. Vai no Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Irmãos, você vê ali que ele se declara e ele faz essa libação, porque não há pecado mais nele, ele está morto. Ele faz isso por amor ao próximo, irmãos. Olha aqui, ele diz aqui, ó, no capítulo 2, portanto, se há algum conforto no Mashiach, se há alguma consolação, verso 1, de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda, irmãos, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Yeshua HaMashiach, que sendo em forma de Elohim, não teve por usurpação ser igual a seu Adão, mas a si mesmo se esvaziou. Ele está falando de uma morte da natureza carnal. Está vendo? E por isso que Yeshua vai ali com toda a autoridade, no capítulo 26, que nós vamos daqui a pouco. Porque nessa autoridade ele vai estabelecer um limite, pastora Sandra, entre o que é santo e o que não é santo. Entre o que é profano e o que não é profano. Ele diz assim, olha o verso 7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo sofredor, que Isaías capítulo 51, capítulo 53, vai ensinando para mim e para você. Olha, ele fala bem assim, ó, verso 8, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz, pelo que Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Mashiach Yeshua é o Adoni, para a glória de Elohim Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, diz Paulo, muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai as vossas salvação, com temor e tremor, pois Elohim é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, que você e eu possamos ser íntegros, diz Paulo, filhos de Elohim, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida. Não falei que é a celebração da vida? Para que no dia do Mashiach possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, diz Paulo. E ainda que seja oferecido por libação, ele fala, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, foco e me regozijo em todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, porque ele está dizendo aqui, olha, eu me esvazio igual uma chia. É ele, aqui não, aqui ele já fala, igual uma chia, ele já está vazio. Ele já, fala Roberto. Amém. Por isso, irmãos, tomar o cálice indignamente, eu divido com o corpo. Foi isso que o Roberto estava ensinando hoje de manhã. Hein, Léo? Aqui, isso, o sacrifício de Yeshua, amém, houve derramamento de sangue. Mas nós temos que entender que há uma diferença entre expiação e libação. No sacrifício de Yeshua, houve expiação. Expiação do pecado. O erguido foi levantado. Né, o erguido foi dado ali como holocausto. Na libação, aí Paulo vem falando que ele se torna uma libação. Isso. Porque ele está oferecendo ali um líquido com cheiro agradável. Agradável a Adonai. Amém. Né? E o sangue não tem esse cheiro agradável. O sangue de ninguém tem cheiro agradável. Isso. Amém. Agora, irmãos, vai lá comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Sim. Nós entendemos. Isso. Nós entendemos que quando você e eu pecamos, nós estamos desprezando a ação expiatória do Mashiach. É isso que nós entendemos. Isso. Através dos animais. Só que agora é impossível o Mashiach voltar, como você mesmo disse, porque ele vai voltar de outra forma. Aqui, ó. E não tem como ele voltar de novo e fazer o mesmo sacrifício. Não vai fazer. Aqui, ó, vai lá você ver comigo, vai lá no capítulo 26, para a gente ver isso. Amém, irmãos. Aqui, ó. A partir do verso 17, Yeshua está ali reunido com os seus discípulos, no primeiro dia da festa, Mateus 26, a partir do verso 17. Obrigado, irmãos. Olha o que o Mashiach diz aqui. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Yeshua e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade, dê por certo um homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Está vendo? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Yeshua lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso eu sou o Eterno? Respondeu-lhe: por acaso sou eu o Senhor? Respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, com acerca daquele que está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Verso 25. Então perguntou-lhe Judas: o que traíra? Por acaso eu sou Rabi? Respondeu Yeshua: tu disseste. Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Yeshua: tu disseste. Enquanto comiam, Yeshua tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e ergueu, aqui ele vai erguer a cálice,
E tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos em remissão de pecados. E digo-vos, dessa hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, cantando o Halel, saíram para o Monte das Oliveiras. Está vendo? Ele aqui, ele diz bem claro para mim e para você: bebei todos, verso 27. Isso é meu sangue, ele fala. O sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E Yeshua aqui, quando ergue a taça, ele diz assim, olha, agora, isso é o cálice que vai fazer a separação entre o que é santo, entre o que não é santo. Ele vai fazer aqui a separação do que é profano, daquilo que não é profano. O cálice aqui, a taça, vai marcar, vai delimitar, vai fazer esse limite. Por isso que quando eu e você erguemos a taça em peça, a terceira taça, a taça da redenção, se eu estiver erguendo a taça de forma indigna, essa taça se torna-se taça de indignação, do atordoamento, conforme Isaías fala. É a taça do atordoamento. Você quer? Fala aí, pode falar. Atordoamento, Léo, ele significa loucura. Nós vamos ver então isso é agora. uma taça da loucura que você bebe. Ou você bebe você se taça, torna louco. Ou você bebe a taças das salvações, como você falou, isso. Ou você bebe a taça da loucura. Isso. Você guarda aqui, capítulo 26 de Mateus. Vai comigo em Marcos, capítulo 10, por favor. Mas não sai daí de Mateus, não. Depois nós vamos voltar aqui. Marcos, capítulo 10. E Yeshua vai receber uma proposta aqui. No capítulo 10 de Marcos, verso 35. Ele diz assim, amém? Então se aproximaram dele Tiago e João, verso 35, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou, que quereis que eu faça, que vos faça? Verso 37, ele respondeu, concedemos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. E Yeshua lhe disse, não sabeis o que pedis. Ele fala. Ele está falando assim, vocês não têm consciência daquilo que vocês estão pedindo. Ele fala assim, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser imergido ou batizado aqui com o batismo que eu sou batizado? Responderam, podemos. E Yeshua, porém, lhes disse, em verdade, vós bebereis. Está vendo? O cálice que eu beber. Estarei batizado com o batismo que eu sou batizado. E Yeshua está ensinando aqui, podes você passar por uma purificação que eu vou passar? Você está preparado para passar pelo sofrimento que eu vou passar? Aí você fala bem assim, estamos. E ele confirma, verdadeiramente terá que passar. Terá que, irmãos, agir de forma para que você esteja puro diante de Adonai. Puro diante de Adonai. Por isso que aqui, volta lá agora em Mateus 26. Por isso que ele fala aqui, bebei todos, se apresentem todos diante de mim. Dignos ou não, você vai se apresentar, irmãos. Porque eu não conheço o coração de vocês, nem vocês conhecem meu coração. Todos irão se apresentar diante do Senhor. Aí você, Roberto falou bem, você bebe e você comete loucura quando você bebe indignamente. Olha o capítulo 27 de Mateus. Você vai ver ali que aquele que o traiu, Judas, ele não vai achar, irmãos, lugar de arrependimento. Quando eu e você chegarmos numa situação em que nós não conseguiremos mais achar lugar de arrependimento, você pode se considerar um louco, pelas loucuras que você e eu cometemos. Olha aqui, capítulo 27.
Chegada a manhã, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, tomaram a decisão de matar a Yeshua. Levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Yeshua fora condenado, trouxe o arrependimento às 30 moedas de prata, aos principais sacerdotes e anciãos. Ele se arrependeu, irmão. Ele se arrependeu em ter tomado aquela taça, irmãos, indignamente. Olha o verso 4, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Por isso que eu falei que, quando você bebe indignamente, você traz morte e loucura para você e para outros. Aqui, ó, pequei, traindo o sangue do inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. O que me importa, pastor, isso é contigo. É isso que o inimigo ao qual você fortalece o seu braço lá fora, aquele que você fortalece quando você e eu fortalecemos o braço do inimigo, quando você vier se arrepender, o inimigo vai falar para você assim, que tem eu contigo. Isso é com você. Você cometeu tal aflição. Olha o verso 6. E os príncipes, não, verso 5. Então, ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ele não aguentou, irmãos, a loucura. Ele não achou lugar de arrependimento, igual Hebreus capítulo 12 ensina. Quando ele está falando de Esaú, igualzinho. É a mesma ação de Esaú. Com choros e lágrimas, não encontrou o lugar de arrependimento. Tomou a taça, ergueu a taça indignamente, traiu a Machia. E você acha que, quando eu estou não deixando morrer a minha natureza carnal, eu estou traindo a quem? Ao Machia, irmãos. Aí o inimigo vai olhar para mim e vai falar assim, olha, isso é com você. Isso é com você, e eu não encontrarei lugar de arrependimento. É o vinho do tormento, diz Isaías, pastor. Este é o vinho do tormento. Vai lá para você ver Isaías capítulo 51. O profeta ali já anuncia o vinho do tormento. Isaías capítulo 51, irmãos. Irmãos, a libação, a taça está cheia de um vinho precioso, irmãos. Esse vinho tem que manter-se precioso para Adonai. Capítulo 51, igual a vida de Paulo, aqui ele expressou para mim e para você. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver de onde que a gente pode começar a ler, irmãos. Vamos no verso 9. 51, verso 9. Eu acho que foi aqui que o Roberto estava lendo hoje pela manhã. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Eterno. É aqui? Isso. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não foste tu que cortaste em pedaços a Raabe e trespassaste ao dragão? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste um caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos, os resgatados, está vendo, de Adonai? Voltarão, irmãos. Entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Que se esquece do Eterno que te criou, que você e eu não temos condição de clamar o Salmo 116, em agradecimento à vida que Elohim nos doou. Aqui, ó, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente no dia do furor do angustiador, quando se preparar para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Eterno, teu Elohim, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Eterno dos exércitos é o meu nome.
Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus no seu lugar, eu fundei a terra, e que digo a Sião, tu és o meu povo. Desperta, ele fala novamente o profeta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Eterno, cálice do seu furor, que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste, que bebeu da taça do tormento, de angústia, de correção de Adonai, amém, de ensino, aquilo tudo que Paulo ensinou ali. O salmista, irmãos, vai lá para você ver no Salmo 75, o que o salmista canta, para mim e para você. Quer ler, pastor, alguma coisa? Salmista, no Salmo 75. Deixa eu chegar lá. O salmista que vai cantar, irmãos, é essa condição minha e sua, de se apresentar de qualquer forma, de qualquer jeito diante de Adonai, achando que seremos aceitos. O Salmo 75, vamos ler ele todo. Aqui, é pequeno. Ele diz assim: a ti, ó Elohim, glorificamos a ti e damos louvor, pois o teu nome está perto. Os homens falam dos teus maravilhosos feitos. Dizes: eu escolho o tempo determinado, sou eu quem julga retamente. Dissolve-se da terra a todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, diz o Adonai, nem faleis com a cerviz dura, porque nem o Oriente, nem o Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Elohim é o juiz. E um abate e o outro exalta. Na mão do Eterno há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá de beber dele todos os ímpios da terra. Sorverão e beberão as suas fezes. É a libação do ímpio. É o cálice do atordoamento. Não deixa morrer o eu. Eu e você somos assim, rebeldes. Gostamos de nos alimentar dos desejos da nossa alma, de sofrermos com coisas bobas demais para nós, enquanto o Eterno nos exalta, nos corrige, para que nós venhamos observar coisas mais sérias, irmãos, como a natureza carnal que é em mim, que é você. O salmista também, volta aí no Salmo 16, ele fala assim, ó, livre do ídolo, livre da morte. Aqui, ó, no Salmo 16, é a mesma situação. Ó, o verso 4, ele diz assim, eu não vou ler todo não, ele diz assim: as dores daqueles que correm após os outros deuses, aquele que se alimenta os seus deuses com coisas vãs, ele diz assim, olha, se multiplicarão as dores. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Ele vai expulsar diante deles pelos seus lábios. Por isso, irmãos, quando eu estou ali, sentado, e celebrando com toda a seriedade, porque pensa, por mais alegria que nós cantamos ontem, pela aquela festividade maravilhosa diante do Eterno, ela é uma festa solene, irmãos. Ela é uma festa solene. Quando o Rogério começou ali a falar sobre a terceira taça lá no cedo de Pêssar, ela ali identificada como a taça da redenção. Cadê o Rogério? Né, Rogério? Não está aí. Ela ali é a taça da redenção, ela representa uma das 4 promessas, irmãos, do Eterno para com o seu povo. Ela representa uma das 4 promessas de Adonai para os seus filhos. Vai lá comigo, por favor, em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. É Ele que vai te dar livramento. É Ele que vai te dar vida. Por isso que o salmista canta, eu amo meu Adom, porque cordéis de morte me cercaram e Ele me trouxe vida, salvação. Aqui, ó, na Torá, capítulo 6, você pode ler comigo a partir do verso 6. Ele diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Adom,
o Adonai, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Essa é a primeira taça. Eu vos farei sair. É a taça da santificação. Quando eles apresentaram ali a primeira taça, ali nós estávamos santificando a vitória de Adonai sobre as nossas vidas. Por isso que cantamos, eu amo o meu Adon, eu amo o meu Adonai. Que darei ao Eterno por todos os benefícios que Ele tem feito. Por isso que nós cantamos, porque nós declaramos isso aqui, ó. Nós santificamos o nome de Adonai, reconhecendo que Ele é o que dá vida, aqui, ó. Verso 6, Ele vai nos tirar de debaixo das cargas do Egito, dos egípcios. É Ele que vai tirar de mim, de você, a carga que nós mesmos colocamos de peso em nós mesmos, de pecado, de desobediência. Ok, ele fala aqui, ó, livrar-vos-ei da servidão e vos resgatarei dos fatos pesados. Ele é a segunda taça, ele vai nos socorrer aqui, ó. Eu vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. É a segunda taça, é o socorro, é o livramento. E da minha e da sua servidão. Agora ele vai nos remir, ele vai nos tomar, é a quarta taça. A terceira taça. Eu vos tomarei por meu povo. É a taça da redenção. Eu vos tomarei por meu povo, com o braço estendido e com grandes penalidades, ele diz. Aqui, ó, verso 7, eu vos tomarei por meu povo, e serei por vós Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno, vós Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Ele declara aqui que ele é o resgatador. Ele traz a taça da redenção. Ele que vai fazer por mim e por você aquilo que nós não conseguimos fazer, irmãos. É Adonai, o nosso braço forte, o nosso Redentor. É Ele. É isso que nós cantamos e declaramos, irmãos. Vai lá, pastor. Eu queria voltar lá em Isaías 51. Opa. Quer ver? Bom. Quando ali, ó. Isso. Ele diz assim, ó. Isaías 51. Quer ver? Ele vem falando sobre o cálice. Desperta, desperta, versículo 17. Isso. Levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Eterno o cálice do seu furor, da correção do Eterno. Por isso que a disciplina, quando ela vem sobre nós, ela é boa. E que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste, a taça do Eterno, né? De todos os filhos que teve, o profeta diz, não há ninguém que guie mansamente, nenhum braço de homem vai te guiar. Amém. Ele diz, aleluia. De todos os filhos que criou, nenhum que te tome pela mão vai responder como Amém. responderam a Judas. Amém. Ali, ó, que nos importa quando ele pergunta, pequei traindo o sangue inocente, eles poderem responder, que nos importa, isso é contigo. É isso que os homens vão responder, ó. Aqui, estas duas coisas te aconteceram, versículo 19. Quem terá compaixão de ti? Aquilo ali que eles fizeram com Judas. Assolação e quebrantamento. Amém. Fome e espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como um antílope na rede. Cheios estão da correção do furor do Eterno e da repreensão do teu Elohim. Aí ele faz o clamor, pelo que agora ouve isto, ó pressa, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Eterno teu Elohim, que pleiteará a causa do teu povo, que te salvará. Amém. Se você der lugar no seu coração a Ele. Amém. E ao ensino dele, eu tomo da tua mão, Ele vai tirar o cálice, retirar o cálice do atordoamento. É Ele que nos livra. O cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Está vendo? A oportunidade, se houver arrependimento. Não confie nos homens, que os homens vão dizer para você que me importa o que você está passando. Amém, amém. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram e que dizem a tua alma, baixe para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão e como a rua para os que passar. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é tão mau, que tem uma legislação que você leu lá em Levítico, no capítulo
25 ou 26 que você leu agora, foi 25. 25, que o inimigo não pode trazer sobre alguém que Elohim está corrigindo, ele não pode pesar demais o fardo. Olha aqui, ó. Olha, o versículo 43, porque ele diz, porque os hebreus são meus servos. Amém. 42, que eu tirei da terra do Egito. Isso. Eu os libertei. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Olha o 43. Não te assenhorarás deles com rigor. Não terás temor do teu Elohim, porque quando Elohim está corrigindo, e eu sou ali escravo, às vezes, do homem, do pecado, isso. Aquele que me tomou como escravo, ele não pode vir com um peso acima do limite de Elohim sobre mim. Amém. É isso. Por isso que Babilônia foi corrigido. Por isso que ele diz aqui, ó, em Isaías 51, mas poluei nas mãos do que se entristeceram além do limite, porque somos hebreus. Se somos corrigidos, é porque precisamos de disciplina. Mas somos do Eterno, que dizem a tua alma baixe-te para que passemos sobre ti. Foi ao máximo do peso que o inimigo trouxe, que um ser humano não pode suportar. É o verso 17. Aí, por isso que ele diz, eu tomarei o cálice do atordoamento. E aí, eu vou corrigir agora o inimigo que te trouxe peso demais. Amém. E tu pusesse as tuas costas como chão. E como rua para os que passavam. Por isso que Babilônia foi corrigida. Por isso que Roma vai ser corrigida. Amém. Amém. Por causa do peso que trouxe. Roubando o direito. O tempo. Exatamente tudo. Tudo isso. O Eterno tomará esse cálice do atordoamento. Amém. Porque tem uma legislação em Levítico 25. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Dentro da Torá. Dentro da Torá. Não te assenhorize deles com rigor. Porque eu sei, Elohim está dizendo, eu sei a medida que eu posso corrigir. Mas o inimigo não vem assim. Não. Ele vem para nos matar. E trazer todo excesso. Mas essa Elohim nos corrigirá. Por isso que vale a pena estar nas mãos de Elohim. Amém. Por isso que eu falei que ele nos forja, pastor. Ele nos forja porque nós não reconhecemos essa situação. Ele nos forja a clamar, a cantar e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Porque nós somos incapazes, dentro da nossa concepção humana, dentro da nossa condição humana, de reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é que nos resgata. A pastora me fez lembrar agora, gostaria de ler antes de encerrar, Isaías capítulo 43, só até o verso 7, porque ali tem um resgate pelo seu servo, o sofredor, Yeshua Hamashé. Ele aqui já está anunciando aqui. Não confie no braço do homem, mas no Eterno. Diz assim, capítulo 43 do profeta Isaías. Mas agora assim diz o Eterno, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, é a terceira taça do cerdo de Peça. É o resgate, é o resgatador. Tu és meu, ele fala. Quando passares pelas águas do atordoamento, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não se submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o eterno teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia por cebar por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos. E porque te amo, diz ele, darei os homens por ti. É o resgate que ele faz aqui, e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente. Amém. Do Oriente, a porta do Oriente, a porta da redenção, está ali, para mim e para você. E te ajuntarei do Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra.
a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, e para quais formei e fiz. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir estas coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouça e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno. O meu servo, a quem escolhi, para que sabais e criais e entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Eterno, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. O Deus estranho não houve entre nós. Vós sois as minhas testemunhas, congregação, diz o Eterno, que eu sou o Eterno, o seu Elohim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Eterno dos Exércitos, o teu Redentor, aquele que levantou a terceira taça, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei a Babilônia. Aí, por amor de vós ele trará a correção, e farei descer como fugitivos a todos os caldeus, dos navios com que vangloriavam. Eu sou o Eterno, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Eterno, que preparou o mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram, e nunca se levantarão. Estão extintos, por um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, e está saindo a luz. Não a percebeis? Porém, um caminho no deserto, um rio no ermo. Os animais do campo me servirão. Os chacais e as corujas, porque porei águas no deserto, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para que me desse louvor, irmãos. Contudo, tu não invocaste a Jacó, não te cansaste de mim, ó Israel. Mas te cansaste de mim, Israel. Não me trouxestes ovelhas para ofertas queimadas, nem me honraste com seus sacrifícios. Não te dei trabalho com a oferta de cereais, nem te fatiguei com incenso. Mas me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com seus pecados. Está vendo como pecado dá trabalho? E me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo. Sou eu que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, ele fala. E dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresentemos todos. Peça diz, apresentem-se todos. Aqui é o verso 26. Apresentemos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou. Os teus intérpretes se rebelaram contra mim. Pelo que profanei os maiorais do santuário. E entregarei a Jacó destruição. E Israel ao opróbrio. Irmãos, as libações, esse líquido sagrado diante de Adonai, eles deverão ser apresentados também em Shavuot. Até o osso desse dia, como diz a pastora Sandra, como ensinou a pastora Sandra. Até o osso desse dia, você vai ter que fazer as libações. Vai lá em Levítico capítulo 23. Vamos encerrar com ele. Eu te prometo. Levítico 23. Porque agora nós vamos iniciar a contagem do homem. O irmão vai fazer ali a Havidalá e nós vamos fazer a contagem do homem. Levítico 23, irmãos. Eu não consegui chegar. Verso 15.
até o verso 18. Diz assim: contareis 7 semanas completas, contareis para vós, a partir do dia seguinte ao Shabat. Por isso nós vamos encerrar e vamos iniciar. Desde o dia em que trouxerdes o mólio da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Eterno. Das vossas casas trareis 2 pães feitos de 2/10 de um efa de flor de farinha, cozidos com fermento, como oferta movida. São as primícias ao Eterno. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Eterno, com a sua oferta de cereais e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Também oferecereis um bode para oferta de pecado e 2 cordeiros de 1 ano de sacrifício pacífico, porque você vem em Pentecostes de todo essa excese de apresentar-se diante de Adonai. Você vem no final, concluindo o Pentecostes, você vai estar apto, eu e você, de apresentarmos sacrifícios pacíficos diante de Adonai, porque nós ali fazemos paz com Adonai. Por isso que o profeta diz: ensina-me a contar os vossos dias. É Salmo 90, não é isso? É essa a oração do salmista.